Nesse vídeo eu vou desmistificar toda essa história de juros compostos, de Fiat, de tudo isso que as pessoas acreditam que gera algum tipo de rentabilidade e acham que se ficar poupando da forma correta, com muito tempo, realmente vai ser rica em real, vai ter muitos milhões e vai dar tudo certo e a poupança vai funcionar para ela. Esse vídeo não é para você não poupar dinheiro, para você gastar todo o seu dinheiro, né? Pelo contrário, esse vídeo é para te chamar a atenção que o sistema e os cálculos que essas pessoas fazem quando você poupa dinheiro por mês, quando você tem uma fortuna e vai poupar por muitos anos, mesmo com juros extremamente altos, na verdade, você só perde dinheiro no longo prazo. Eu sou Felipe Orio, esse é o Criptoverso. Aqui nesse canal a gente fala sobre, o Bitcoin, que é a melhor moeda do mundo, mas também vamos dar uma analisada em outros indicadores para você entender melhor, passo a passo, sem mais delongas, tudo sobre isso. Então deixa eu mostrar minha tela aqui para você. Vamos lá. Bom, aqui eu estou com os dados desde 94, tá? Eu fiz uma coletânea aqui, de dados realmente enorme, e é chato fazer essa coletânea de dados, tá, gente? Porque as informações elas não aparecem todas completas, mesmo com você usando o IA, as informações têm que ser verificadas várias vezes. Então, se tiver algum número aqui impreciso, tá, entenda que é porque é difícil achar esses números 100% precisos. Mas aqui tem um grau de precisão muito próximo da verdade, alto, muito alto, a ponto da gente poder se basear nisso. Então, vamos lá, Bom, em 1994, o Brasil tinha de dinheiro circulante o M2. Quando você fala de M1, é meio que dinheiro líquido ali, digamos que papel impresso, e o M2 é crédito em banco e tal, e é futuros de curtíssimo prazo ali, O M3 e M4 já vai com futuros de dívida econômica, já são muito mais inflacionados. Então, quando a gente está falando realmente de dinheiro que circula ali naquela economia, estamos falando de M2. Então, o Brasil, em 94, quando começou a real, lá em dezembro de 94, já tinha plano real. Estamos falando que o Brasil tinha 138 bilhões de dólares, bilhões de reais, digamos que circulando, tá? Esse número não é exatamente preciso, porque todos os relatórios não são muito bem precisos do Banco Central, baixei vários. Mas se a gente olhar aqui da disparidade do aumento, todo mês, gente, todos os meses o aumento aqui, só da base monetária do Brasil, você vai ver que a gente saiu de 138 bilhões, e, por exemplo, em 10 anos, 2004, para 495 bilhões. Então, aqui estamos falando de 138 a 495. Quase 3 vezes e meia aí, um pouco mais de 3 vezes. Então, veja o tamanho do aumento da base, 2,5 vezes em 10 anos. Aí nos próximos 10, vai de 495 para 2014 para 2,1. Então você veja, de 500 quadruplicou. Foi para mais do que 2. Então, quadruplicou aqui. Um pouco mais, Se somar desde o início é 1.500. 1.500%. Já multiplicou por 14 aí, Essa não é brincadeira. Se a gente pegar mais 10 anos, 24, você vai de 2 para 6,6 e hoje nós estamos com 7,3. Então aqui, de novo, triplicou de novo, E se somar tudo, estamos falando aí de ter aumentado 52 vezes, Então, na verdade, 53. Então, 53 vezes. A pergunta que eu faço para você é: será que o seu imóvel aumentou 53 vezes? Desde que você tem real? Será que o seu imóvel, que valia, sei lá, 20 mil reais naquela época, aumentou 53 vezes e hoje vale 1 milhão de reais? Essa é a pergunta que eu deixo aí para você tentar responder. Isso é aumento da base monetária aqui do Brasil. Mas as pessoas falam assim: Felipe, mas você não pode comparar a base monetária com nada disso, Porque, tu tem que olhar o PIB, O PIB é que mostra,
Lembrando que PIB é um problemático também, porque aqui se a gente olhar, né, o PIB, né, do Brasil, ele era, né, 361 bilhões, ou seja, mais ou menos ali 2 vezes e pouquinho o que tinha de dinheiro, chegou a 769, né, dados aqui não 100% não é precisos, mas 143, ou seja, pô, muitas vezes aqui, né, o dinheiro que estava, né, circulando, e hoje, você olhando aqui para baixo, estamos falando de um PIB de 11, né, por um número de impressão aí de 7,3. Né? Então aqui não é nem o dobro. Só para vocês entenderem o que aconteceu ao longo do tempo. Né? E PIB inclui os gastos do governo. Né? Ou seja, toda a folha né, salarial do governo, tudo aquilo que o governo aumenta. Então o PIB não é, na minha opinião, uma das melhores medidas. Ah, Felipe, mas e o tal do IPCA? Gente, o IPCA, se você pegar desde lá, 94 até agora, só aumentou 7 vezes. Ou seja, eu lembro de eu comprar peito de frango a R$1. Hoje o frango é R$20, né? R$18 aí. Quanto em promoção, 17, R$16. Bota aqui abaixo quanto é o frango aí nessa cidade. O quilo. Né? Só o frango só aumentou 16 vezes. Segundo o IPCA, não. Segundo o IPCA, é 700% só. Claro, é uma cesta de produtos, né, que deve ter entrado alguma coisa que ninguém compra, né, e aí tá mais barato. Mas é 700. Olha a disparidade entre IPCA, PIB, né, PIB, aumento do PIB, e a disparidade entre o aumento real da inflação, que é M2, a impressão de moeda. É 53 vezes. Aqui diz que não, aqui diz que é 8 vezes só. É 700% de aumento, é 8 vezes só. Beleza, e o salário mínimo, né? Eu não vou nem fazer o acumulado, né, do salário mínimo, porque isso não faz nem muito sentido, né? Aumentou 20 vezes, né? Seria acumulado, né? Um pouquinho mais de 20 vezes. Ou seja, também não é nem o PIB, né? Também não é nem o PIB e muito menos é o M2. Mas o salário mínimo aqui, só para vocês entenderem, o salário mínimo aqui você tem, ó, vamos lá. O aumento dele, ele era R$70, tá? Depois virou 100, 112, 120, 130, foi aumentando aqui, né? 8, 10%. Aqui teve época que aumentou de 20% no ano, né? Que era 150, foi para 180, aumentou 20% em 2001, né? Depois mais 11%, indo para 200, né? Época, né, de eleição aqui, né? E depois aumentou 20% em 2003, né? Caramba, ó, o salto que deu aqui de salário mínimo por 15, 16, um aumento assim enorme. Depois disso, o salário mínimo aí teve aumentos bem, né, moderados, e hoje os aumentos continuam bem, né, moderados, muito abaixo do que a inflação real, né, não do que o IPCA, né, porque segundo o IPCA, o salário mínimo tinha que ser 80 vezes 70, né. Agora, será que esse salário mínimo de fato aumentou? Quanto era R$70 em dólar? Você acredita que nessa época o dólar era 85 centavos? Em 94? Era menos de R$1? Então, você acredita nisso? Você viveu isso aí? Então, ó, 85 centavos. O salário mínimo em dólar era $82. Aumentou para $100, $108, $108, manteve, $108, 72, 76, 76, 55, 82. Ó. O salário mínimo, apesar de ter aumentado muito aqui, ó, em 2002, ele em dólar era muito pequeno, porque o dólar estava caríssimo. Aqui teve o descolamento, né? Em 1998 teve o descolamento. O dólar não era mais pareado com o real. O tripé econômico aqui já estava acabando, né? Então, pum, o dólar rapidamente foi para os R$2 e R$3,60. Olha como, na verdade, o salário mínimo ele não aumentava em dólar. Eu não estou nem falando da inflação americana ainda aqui, né? Eu estou só no salário mínimo em dólar. Olha isso. Aí o salário mínimo bateu aqui em 2007, um dos auges dele, né? 211, né? Comparado aqui, ó, atrás, enorme, né? E depois 172, 261, $300, salário mínimo. Isso aqui em dezembro de 2010. R$510, $300, porque o real estava ali naquele boom, né, de commodities, muita coisa. Teve crise lá nos Estados Unidos, a gente vai olhar os dados mais para frente aqui, e aí $300 salário mínimo, né?
E aí, ó, seguindo aqui um pouco mais, né, no tempo, você vê que daí para frente esse é o nosso auge de salário mínimo em dólar, né, pensando em dólar, porque, né, a gente não recupera esse valor mais, né? A gente não recupera. Nem hoje a gente recuperou esse valor, né? Então, o maior salário mínimo aqui que a gente teve foi $300. E tem um detalhe, né? detalhe, detalhe aqui importante é que você tem aqui, ó, o salário mínimo com a inflação americana. Ou você acha que os Estados Unidos não tem inflação, né? A inflação americana, nesse período de 94 para cá, ela dá pouco, né? 2,8%, 3%, mas ela tem um acumulado nesses anos de 123% de inflação. Isso acumulado, tudo isso, gente, é valores declarados, não estou nem falando da realidade. Estou falando aqui, é o IPCA americano, né? Na CPI, né? Ou como eles chamam, né, de CPI. Isso aqui é a inflação americana. 123, ó, tendo aí meses, né, lá depois do Covid, ó, de 7,5% a 6,4% de inflação ao ano. Taxas aqui que, comparativamente aqui, né, vão lembrar taxas em reais, né? Vão lembrar taxas em reais. Né? Então, só para vocês verem aí como é que a situação crítica, né? Agora, se a gente fizer o salário mínimo corrigido pelo dólar, né? Ó, salário mínimo corrigido pelo dólar, aquele R$ 70 que era $82, na verdade é 80. Na verdade é 98, porque eu estou dividindo pelo valor, né, acumulado, é 100, é 97. Na verdade, os $300 lá de 2011, né, na verdade não passava de 200. 300, na verdade, não chegou nem a 200. Corrigido pelo poder de compra, a gente nunca teve um salário mínimo nem perto de $200. E hoje o nosso salário mínimo corrigido pelo poder de compra, segundo o CPI, é $124. $124. Esse é o salário mínimo real do Brasil, corrido pelo CPI. E já não é, né, verdadeiro. Beleza. E se a gente olhar aqui o PIB americano? O PIB americano é muito grande? Muito, né? O Brasil estava aqui em 138 bilhões de reais, né? Tudo bem que aqui era dólar também, né? Mas era maior ainda, né? E aqui 7.307 tri, né? 7 trilhões já era trilhões de dólares em 94, né? Também fui buscando os dados aqui, né, da internet para a gente ver que o PIB americano aumentou 300%. O nosso PIB, né, aumentou, para os Estados Unidos. O nosso PIB aumentou 3.000. Né? Pô, cara, como é que o PIB dos Estados Unidos aumentou 300%, né? Caramba, o nosso aumentou 3.000, né? Pô, 300. Aqui, ó, nosso. Essa manga, ó. 3.000. 3.000% de aumento do PIB. Os caras só 300, pô. Claro, né? Porque 300 vezes o 5, né? Da moeda deles, né? Então não é bem isso, né? A conta não é bem essa, né? Então tem que fazer a conta aqui de forma, né, correta, né? Mas os caras estão em 29 tri, porque isso aqui é dólar, e nós estamos apenas em 11 tri real, que na verdade é 2 tri. Então a economia dele é 15 vezes maior que a nossa, né? Então não se compara aqui coisas, né? Mas é para vocês entenderem aqui que o CPI, a inflação americana, é 120, mas o PIB lá aumentou 300. Segundo eles lá, né? Que já é um índice bem melhor do que o nosso, porque o nosso PIB que aumentou 3.000, mas a inflação nossa aqui é declarada 734. Isso aqui dá 4 vezes mais ou menos, né? Isso aqui, né? Um pouquinho mais de 4 vezes, né? Já eles lá, né? Você tem aqui, ó, 120 por 3, ó, 3 vezes. Pô, cara, o Brasil é uma máquina, uma potência, estamos muito melhor que eles. Não estamos. Dá uma olhada também na evolução do M2 americano. Dá uma olhada aqui, ó. Era 3 tri de circulante e hoje, né, depois aí desse pequeno disparate, né, aqui
lá da Covid, né, dos 4 trilhões aqui a mais, né, que nunca mais voltou, olha o salto, né, gigantesco aqui, nós temos 540% nesses 31, 32 anos aí, de 94 para cá. 540%. Então, essa é a inflação real. 540%. Essa é a inflação real. É isso que você tem que ganhar. Esse é o número que você tem que vencer. 540% em dólar em 32 anos. Esse é o número que você tem que bater. Não bateu esse número, você não está ganhando nada. E em dólar. Né? Lembrando que o dólar multiplicou aí de 0,87 para 5 e pouco, né? Então multiplicou para mais de 6 vezes de lá para cá. Né? Então você tem que ganhar aqui 30 vezes para você ter ganho de fato alguma coisa. E vamos falar do nosso amiguinho ouro, né? O grama. Chegou a ser R$10 lá em 94, foi para 11, foi para 12, foi para 13, foi para 14, 19, 18, 21. O grama. Hoje o grama, outro dia bateu até R$900. 900 e poucos reais. Mas agora está aí na faixa de 600, 700, 800. Deve estar por volta de 800. Aqui é dezembro, né? Então, mas chegou a bater 800, 900 reais. O grama, cada graminha de ouro, está 700. Isso é uma inflação de 6.000%. Aumentou 69 vezes, né? Essa é uma inflação de 6.000%. Então é só para vocês entenderem aqui, ó, o tamanho desse negócio. Então, vamos ver se, olhando de fato os dados de forma correta, a gente consegue verificar de fato que realmente um juros compostos aplicado maravilhosamente bem dá para a gente de fato um bom resultado. Vamos ver aqui, né? Então agora chegou a parte boa do vídeo, a parte em que a gente vai fazer aqueles cálculos de juros compostos que os nossos amigos aí da internet tanto mostram. Né? Eu vou para esse primeiro, depois a gente faz um outro vídeo com aporte mensal para ficar mais legal. Mas vamos fazer de juros compostos simples. Vamos imaginar que você não mexeu no dinheiro. Você recebeu uma herança de R$10.000 lá em dezembro de 1994, tá? Você recebeu essa herança e botou essa herança toda numa rentabilidade e você conseguiu, ao longo desses 30 e poucos anos, né, 31 anos, você conseguiu juros de 0,5% líquido ao mês. Então, teus 10 mil viraram 63 mil reais. Hoje, né, ao longo de todo esse período de tempo, isso que você teve de rentabilidade. Então, você não fez aporte mensal, não fez mais nada, 10 mil reais virou 63 mil reais. Beleza. Esse foi o juros mensal líquido que você teve. Pode botar que foi o juros médio mensal líquido que você teve. Legal. Era possível ter juros muito maiores do que esse naquela época. Teve taxas Selic aqui no Brasil enormes. Teve taxas de juros grandes nessas épocas, era possível ter, mas em grande parte desse caminho aí você não ia conseguir ter uma taxa muito melhor do que essa. Talvez um 0,8, talvez um 0,7. A gente vai fazer essa conta aí. Só para você entender, se você tivesse corrigido esse dinheiro pelo IPCA, você teria 83 mil. Então você já perdeu do IPCA. 0,5% já perdeu do IPCA. De cara, tá? Se você tivesse corrigido pelo PIB do Brasil, você já teria perdido muito. Aqui é um pau grande. Você teria 10 mil, mas na verdade deveria ter 320. Então, aqui você perdeu muito, né? Beleza. Se você tivesse corrigido pela M2 do Brasil, que é a inflação real, essa inflação real, você deveria ter 500 mil reais. 10 mil pela inflação real são 500 mil hoje. Uma casa de 20 mil pela inflação real seria uma casa de 1 milhão. Mas Felipe, não é. Minha casa de 20 mil hoje vale, sei lá, 300 mil. Então, pô, caramba. Gente, de lá para cá, quantas centenas de milhares de milhões de casas foram construídas em 31 anos? 31 anos. Quantas milhões de casas foram construídas? Centenas
de milhares de casas foram construídas. A população aumentou na mesma proporção da construção de casas? Será que hoje o número de casas por habitante é maior ou menor do que o número de casas por habitante daquela época? Então, é claro que não vai aumentar proporcionalmente, e nem tem como, mas o fato é, o M2 real é 531 mil. O salário mínimo, se você tivesse trocado por salários mínimos, né, um voucher, né, você tinha 10 mil, trocou tudo por salários mínimos e hoje você pode sacar em salários mínimos, você teria 216 mil. Então você teria menos do que o PIB, teria menos do que a inflação real, mas você teria aqui um valor bem maior do que os seus juros, né, corrigido, ou até mesmo do que o que diz que é os juros, né, que é o IPCA. Bom, se você tivesse trocado para dólar e hoje vendido o dólar, né, lembra que nessa época, né, gente, o dólar era menos de R$1, era 85 centavos. Então você teria aí 64 mil ao dólar aí que eu vi, né, em dezembro, que era 5,40. Alguma coisa assim, tá? O dólar aqui em dezembro da minha planilha tá em 5,46, tá? Então, só pra gente se basear. E dólar corrigido, né? Então eu troquei por dólar e consegui aplicar na taxa de juros americana. Então, além de eu corrigir, eu botei todo o dinheiro em dólar, ainda consegui fazer ali a taxa de juros americana certinha. Aqui você já tem um valor que não chega nem a inflação do Brasil, não chega nem a inflação via PIB, nem a inflação via M2, né, que é a correta, mas pelo menos seria muito melhor aí do que você ter corrigido pelo IPCA ou ter tido esse 0,5% líquido, né, que aqui você mais que dobrou o seu dinheiro, né? Bom, não ganha do salário mínimo, né, mas ganha, né? Beleza. E ouro? Se você tivesse em ouro, se tivesse trocado isso aqui por ouro, você hoje teria mais, né, gente? Porque o ouro está mais caro do que isso, mas você teria mais de 700 mil reais. Aqui a gente começa a ver a inflação real, né? O que de fato retém valor ao longo da história, o que não retém valor ao longo da história. Tá? Trocando pelo PIB dos Estados Unidos, né? Ou seja, trocando para dólar e aí multiplicando pelo PIB dos Estados Unidos, estamos falando aí de 259 mil, tá? Você teria, ou se for pelo M2 dos Estados Unidos, 411 mil. Na minha visão, a verdade da inflação real, aí, pensando em termos globais, né, é uma inflação que está gerando entre a média entre os M2 de cada um dos países. Né? Então é um pouco a ideia do M2, né, de cada país, talvez corrigido um pouquinho pelo PIB, mas o ouro é um ótimo indicador, porque o ouro ele não pode ser criado pelo governo. O ouro ele é minerado da terra, né? E a inflação histórica do ouro é muito pequena. Então, se você quer ter um indicador mais preciso, né, o ouro é um bom. Tá, Felipe, mas existe alguma taxa de juros mensal que eu conseguiria chegar nisso? Sim. Se você conseguisse investir muito bem ao longo de todos esses anos e conseguir um 0,7, gente, se vocês acham que vai aumentar pouco, vocês nunca estudaram juros compostos. 0,7, você conseguir 0,7 líquido ao longo de 30 anos, né, você acha que isso salta para quanto? De 63 você acha que salta para quanto? Aumentei, pouquinho, 40% de juros ali, né? Será que então, em vez de 63, é 80, né? 40% a mais, ou metade a mais? Né? Não, gente. É mais que o dobro. É um pedacinho pequeno de juros aqui, consistentemente, é mais que o dobro. Por isso que é tão importante, ou mais importante, a gente entender que apesar da taxa Selic hoje estar dando incríveis, né, 15% ao ano, né, Banco Master, né, 15, 150 do CDI, sei lá quanto isso é por mês. Claro que tem imposto de renda em cima disso, aquela coisa toda e tal, não é líquido, né? Não é 2% líquido ao mês, né? Mas conseguindo uma taxa de juros sólida ao longo de muitos anos, abissal, né? Mas mesmo 0,7, que é difícil de conseguir, muito difícil, você não bateria. Mesmo se você conseguisse 0,8 ou 0,85%, que é difícil de conseguir, que dá 233 mil, olha isso.
transformou 10 mil em 233 mil, né? Consistentemente a mesma taxa de juros, 30 anos, ou seja, uma vida inteira de trabalho, uma vida inteira para você se aposentar. Cada 10 mil transformou em 233 mil. Parece incrível isso, mas ainda não bate, bateu, né, em salário mínimo, bateu, mas não bateu o aumento do PIB do Brasil, não bateu o aumento da inflação do Brasil, não bateu o aumento do PIB, se você pegar, converter tudo em dólar na época lá e olhar para o PIB dos Estados Unidos, e não bateu o M2 dos Estados Unidos. Para mim, tu não bateu o M2 dos Estados Unidos, já não bateu nada. Porque, no mínimo, a inflação global é o M2 dos Estados Unidos. É o crescimento da moeda dos Estados Unidos, no mínimo. Até porque é essa moeda que dita o ritmo de várias economias ao longo do mundo durante os últimos quase 100 anos, né? 60, 70 anos. Então, assim, tem que no mínimo bater isso. E mesmo 0,9, que é difícil. Gente, 0,85 é muito difícil de conseguir. Beleza, você foi melhor, você conseguiu 1%. 1%. Você precisaria ter conseguido nos 10 mil reais consistentemente durante 31 anos, ou seja, 31 vezes 12, né? 300 e muitos meses. Você deveria ter conseguido 1% líquido para você ter conseguido bater, não o M2 do Brasil, mas bater o M2 dos Estados Unidos. Bater não, pelo menos está igual. Aqui você estaria igual, você teria batido o PIB dos Estados Unidos, o crescimento do PIB dos Estados Unidos, mas não teria conseguido bater a inflação real americana. Claro, a inflação mentirosa americana, tu bateu vezes 3. A inflação mentirosa do Brasil, tu bateu vezes 5. Né? Mas a inflação a inflação real, aquela que a gente vê, né, na prática do frango ao real virar 19 reais, né? Essa inflação, né, real, essa você não teria batido ainda. E isso porque quanto de produção de frango tem hoje e quanto de produção de frango tinha em 94? Per capita. Faz a conta per capita. Produz quantos mais frangos hoje por habitante e quantos mais frangos se produzir em 94 por habitante? Será que hoje o número, com toda a tecnologia, não é 10 vezes superior? E mesmo assim a gente está pagando 19 vezes mais caro? É essa a conta que você tem que fazer real. Porque senão você fica enganado achando que não, aumentou só 19 vezes, era R$1, aumentou para 19. Então 10 mil tinha que ser 190 mil. Ele também está exagerando muito. Será? Será que a quantidade de frango por habitante produzido hoje, em 2025, e produzido em 2004 é a mesma na quantidade? Em 1994 era a mesma quantidade? Eu tendo a acreditar que a gente sabe que não, né? Hoje tem muito mais na tecnologia, empresas muito, muito maiores. Enfim, é só a gente entender, né? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque senão a gente cai no discurso de que, de fato, não, pô, a inflação foi só realmente, né, o IPCA, é só corrigir pelo IPCA e está tudo certo. Não é corrigir pelo IPCA e está tudo certo por muitos motivos. Primeiro porque sempre há um ganho de produção, sempre há um ganho de eficiência. Então, é claro que as coisas deveriam tender a baratear. O ganho de produção, o ganho de escala, o ganho de eficiência, o ganho de melhor alocação de recursos, o ganho do aprendizado, né, porque as pessoas estão produzindo, elas estão aprendendo a fazer aquilo melhor, deveria refletir em preços menores e não em preços maiores. É por isso que a gente fala tanto, frisa tanto, e um bom jeito de olhar isso melhor é sempre olhar para o M2, é sempre olhar também pelo PIB, né? Porque você, de alguma maneira, esses números vão se refletir em algum dos dois lugares aí, ou no M2 ou no PIB. Normalmente, os países vão alavancar o seu M2 muito mais do que o seu PIB. Beleza? E aqui a gente tem o 1%. Né? Para você conseguir superar o M2 do Brasil, você teria que ter conseguido mais de 1%, talvez 1,2% ao mês. 1,2 já supera bem, né? Vamos ver 1,1 aqui. Talvez 1,1. Você precisaria ter conseguido de forma líquida durante 31 anos seguidos, com 10 mil reais iniciais, você deveria ter conseguido 1,1. Para aí sim você tá conseguindo isso. E olha,
isso aqui está descontando qualquer tipo de problema que você tenha no meio do caminho. Porque no meio do caminho também tem o custo de oportunidade. Muitas vezes você vai ter uma proposta, quando você está com, sei lá, 200 mil, 300 mil, você vai ter uma proposta de montar algo que triplicaria o seu dinheiro num curto espaço de tempo. E você não, você simplesmente deixou o dinheiro parado a 1.1, porque você estamos aqui simulando esse 1.1. Então existe também um custo, né, de oportunidade. No Brasil ela é um pouco menor, mas existe também um custo, né, de oportunidade, que você deixar o dinheiro parado, você tem que recompensar ele para valer a pena. Se você está simplesmente superando a inflação, você simplesmente não está ganhando valor nenhum sobre o seu dinheiro. É por isso que é tão difícil ter rentabilidade, né, positiva aqui no Brasil. Porque você dificilmente vai superar qualquer indicador aqui. Olha quanto eu tenho que colocar de rentabilidade líquida mensal para de fato valer a pena um custo de oportunidade de 30 anos. Ou seja, esse dinheiro tinha que, no mínimo, dobrar em relação à inflação para durante 30 anos ter valido a pena eu deixar esse dinheiro 100% parado, não ter mexido em um único real dele por nenhum motivo. Por nada, nem saúde da minha família, nem nada disso. Ou seja, olha quanto é difícil para de fato você conseguir. Ou seja, a rentabilidade tem que ser muito alta para valores pequenos, o que é mais difícil ainda, e você ainda tem que não mexer esse dinheiro, seja custo de oportunidade, custo de qualquer coisa, tem que ser ali mantido, ignorado, para você pelo menos vencer a inflação. Se você quisesse que o seu dinheiro aqui dobrasse em relação à inflação, fosse para mais de 1 milhão, você vai precisar de 1.3, 1.4, né? Vai precisar de uma taxa de juros líquida que é 1.5, gente. É 18% ao ano, é mais que 18% ao ano, né? Porque isso é mensal. Então 1.3 já é uma taxa de juros muito maior, provavelmente é maior, aí eu vou até abrir aqui uma só para a gente fazer essa conta, né? Talvez seja maior até do que a Selic aí, né, hoje, né? Que é grande, né? Que é enorme. Então a gente coloca aqui essa taxa, né? Eleva a 12, para a gente ter uma ideia. Vou trair um aqui. Ou seja, estamos falando aí de 17% ao ano, né? Uma taxa, vou colocar aqui, só para vocês entenderem o tamanho dessa taxa, né? Vou colocar aqui, né, em porcentagem, 2 casas. Tá, 16% ao ano. Que você deveria conseguir líquido. Líquido. Ou seja, provavelmente perto de 20% aí, né, bruto. Isso é muito difícil de conseguir. É muito difícil de conseguir. Como é que alguém, descontado cuja oportunidade, vai conseguir um rendimento de 20% ao ano para conseguir um 16,77 líquido? É muito difícil de conseguir. Então, assim, isso aqui começaria a valer a pena, né, de fato, ter deixado esse dinheiro parado esse tempo todo, né? Nesse nível aqui, né? Do 1.1, né? 1.1 ali a gente venceu a inflação, né? 1.1 é 14% líquido ao ano. Isso é muito difícil de conseguir. Durante muitos e muitos anos, desses 31 anos, a taxa Selic foi 6%, 7%. Não estava nem perto de nada disso. Nada disso. Hoje, a taxa Selic está nesse, né, patamar, são poucos anos. E conseguir isso mensal, médio, 31 anos, é muito difícil. Então, é para vocês entenderem que o quanto é difícil superar só o número do Brasil, né? Então essas pessoas, né, quando você pensa em longo prazo, né, pessoal? Quando você pensa em longuíssimo prazo, você não consegue imaginar ganhar 2% ao mês, né? E 2% ao mês em longuíssimo prazo, líquido, é um volume de dinheiro estratosférico, né? Por isso que as pessoas, né, elas às vezes montando um negócio pequeno que dá uma margem de lucro razoável e ele reinveste o lucro nesse negócio, expandindo esse negócio, às vezes faz isso diligentemente por 10, 15, 20 anos, 30 anos, no final o cara montou um império. Porque se você consegue, reinvestindo no seu negócio, um juros mensal líquido, né, porque o lucro do negócio às vezes é 8%, 10%, 12%,
Mas você não consegue reinvestir todo o lucro sempre no seu próprio negócio. Nem sempre é possível isso. Nem todo negócio permite isso. Então, se você ao longo de 30 anos reinvestir o seu dinheiro inicial a uma taxa média de juros de 2%, você transforma na capital inicial de 10 mil em milhões. Né? Milhões. E conseguir a rentabilidade de 3%, né? Que é a rentabilidade que às vezes o Bitcoin normalmente dá. Olha o tamanho do montante, é quase 1 bilhão. Né? Olha como é difícil isso, é muito difícil. Então, todo tipo de rentabilidade muito alta durante muito tempo, você já sabe, né? É golpe. Desconfie, é impossível. Né? Então, voltando aqui à nossa realidade, é difícil conseguir 1% líquido em 30 anos, custo de oportunidade é altíssimo e a gente não vence nem a inflação. Então, esse vídeo é para mostrar para vocês, depois eu quero fazer um parte 2, em que eu vou fazer com valores mensais, né? Porque muita gente fala, não, vai poupando, né? 50 reais, 100 reais, vai poupando, né? Que poupando em moeda vai funcionar, né? Vai dar muito bom. De novo, né? Eu vou mostrar que não vence a inflação. Aquelas taxas que a gente tinha de poupança, né? 0,6%, 0,7%, né? Isso você não consegue nem vencer, às vezes, o IPCA, né? 0,6, 0,5 tu não vence nem o IPCA. Né? Você não vence nem o IPCA. Tu perdeu para a inflação contada pelo órgão do próprio Estado. Né? O órgão do próprio Estado diz quanto é a inflação. Tu perdeu para essa inflação. Né? Então, assim, esse vídeo é para fazer uma conscientização, trazendo todos esses dados, né, para vocês. Espero que tenha, né, contribuído para você enxergar, né, o problema, enxergar o que tem cara de dinheiro de verdade e o que não tem cara de dinheiro de verdade, o que a gente tem que se preocupar. Isso aqui é a inflação real, está muito mais perto do dinheiro de verdade do que não. Bom, espero que você tenha gostado. Curte e comenta aqui abaixo o que você achou. E você está comprando dinheiro de verdade? Está comprando Bitcoin sim ou não? Está mudando essa rota aí para você ter de fato um juros real? Então, você não precisa ter juros real. Você só precisa comprar aquilo que não cresce, né? Ouro dentro da tua casa, ouro guardado, ele não gera filhote, ele não gera dividendos, ele não gera juros, ele não gera nada. E mesmo assim ele valorizou sobre todas as outras coisas que geram juros. O Bitcoin é assim também. Um Bitcoin é sempre um Bitcoin, não gera juros e não precisa gerar. E dinheiro de verdade não precisa gerar juros. Abraço. Agradecemos que tenha assistido o nosso vídeo até o final. Contribua com o Criptoverso com as informações que estão na descrição.